Vou deixar aqui para você os 7 pontos fracos que ocorreram na vida de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha tudo para ser bem-sucedido como rei, como o primeiro rei escolhido por Deus. Deus preparou tudo para ele, colocou tudo à disposição para que ele fosse um bom governante, para que ele ficasse bem confortável na posição, na unção que ele tinha recebido de Deus. Veja, quando Deus ele chama um homem para um trabalho específico, ele é capacitado por Deus e Deus coloca à disposição do homem tudo que é necessário para que ele seja bem-sucedido. Mas não é isto que nós vemos em Saul. Ele foi um rei que, embora que ele tenha governado por 40 anos, ele teve 7 pontos fracos na sua vida. E isso lhe custou o trono, custou a própria vida. Ele teve um grande prejuízo na vida porque tinha 7 pontos fracos. Todos nós somos homens, seres humanos. Nós somos passíveis de erros mesmo, de falhas, de defeitos. Somos imperfeitos, porém, existem pontos fracos na vida que nós podemos corrigir, nós podemos policiar, nós podemos vigiar. Agora, Saul, ele foi muito negligente e ele foi rejeitado pelo Senhor. Deus ficou esperando, dando tempo para que Saul se arrependesse. Deus usou muito de misericórdia com Saul, mas ele não quis, ele rejeitou. Por isso o Senhor retirou, removeu o reino dele. E agora estaria transferindo, passando para o seu sucessor, para Davi. Então vamos lá, eu quero deixar aqui para você os 7 pontos fracos na vida de Saul. Eu vou citar aqui as passagens bíblicas e você confira aí depois com calma em sua Bíblia para você meditar, para você estudar. Deus não quer aquilo que aconteceu com Saul que venha acontecer conosco. Então o primeiro ponto fraco na vida de Saul foi a impaciência. Ele não teve paciência, faltou a paciência. Todas essas referências dos 7 pontos fracos na vida de Saul, eu vou te adiantar, está no primeiro livro do profeta Samuel. Está no primeiro livro de Samuel. Então, a impaciência de Saul, nós lemos a respeito dela no capítulo 13, versículo 7 até o 14. A impaciência de Saul trouxe para Saul um grande prejuízo. Tiago, em sua epístola, ele fala que nós temos que ter paciência. O próprio Senhor disse, na vossa paciência vós possuís as vossas almas. Nós temos que ser pacientes. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você estiver passando por um problema, por uma aflição, por uma dificuldade, por uma enfermidade, seja lá o que for, você já tem orado, você já tem buscado a Deus, você tem fé, você confia, mas você precisa ter esta virtude, paciência. É uma virtude rara hoje em dia. Hoje tudo é pressa, tudo é agitação, tudo é correria, as pessoas querem tudo rápido, mas é necessário ter paciência. Tem que ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. Que esse seja o nosso lema, que seja o lema da tua vida. Que você aprenda a ser paciente, a ter paciência. O segundo ponto fraco na vida de Saul foi o ciúme. Capítulo 18, versículo 6 até o 9. Ciúme é uma coisa muito séria. Ele começa aos poucos ir destruindo a pessoa. A pessoa vive na insegurança, a pessoa vive na intranquilidade, a pessoa vive
de uma maneira tão ruim que dia a dia, noite após noite, momento a cada momento, a pessoa vai sendo consumida por causa do ciúme. Capítulo 18, versos 6 ao 9 fala sobre isso. Davi, ele estava a cada dia sendo honrado por Deus, ele estava se destacando por Deus, porque ele estava na posição correta com Deus. Davi ele não era um homem impaciente, porque ele era paciente, Deus estava abençoando ele paulatinamente, cada dia. E Saul, por causa da impaciência, já fez ele ficar sentindo ciúme, porque Davi havia matado o gigante. Davi estava sendo um homem destacado. E lembre-se que Davi era genro do rei Saul, porque ele deu a sua filha para casar com Davi. Observa que o ciúme de Saul foi crescendo grandemente e principalmente contra o ungido do Senhor, que era Davi. Nós não podemos ter esse espírito de ciúme, esse espírito de ficar olhando para outra pessoa, olhando para outra coisa, seja lá o que for, e ficarmos com ciúme. Não pode. O terceiro ponto fraco na vida de Saul foi o medo. Capítulo 10, verso 22. Nós não podemos ter esse espírito. O medo é um espírito. O apóstolo Paulo fala bem claro que Deus não nos deu um espírito de medo. Não, foi um espírito de fortaleza, de autoridade, de poder. Hoje em dia, diante de tudo que nós vemos acontecendo, roubos, crimes, assaltos, fraudes, sequestros, todo tipo de violência, todo tipo de situação que vai acontecendo ao nosso redor, às vezes o espírito de medo quer se instalar, mas nós não podemos ter medo. Nós temos que ter confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Temos que aprender a confiar no Senhor. No capítulo 10, verso 22, fala sobre o medo de Saul. E nós não podemos ter medo. Nós temos que ser fortes, nós temos que resistir e nós temos que sempre estar orando ao Senhor para que este espírito seja banido de nossa vida. Esse medo falho, esse medo doentio, este medo que não vem de Deus. O quarto ponto fraco na vida de Saul foi a insensibilidade. Está no capítulo 13, versículo 15. Ele não era um homem igual a Davi, ele era totalmente contrário a Davi. Davi era tão sensível que ele foi segundo o coração de Deus. Ele tinha sensibilidade, Davi tinha sensibilidade, Saul não tinha. Ele era insensível. E nós somos servos de Deus, temos que ter sensibilidade. A insensibilidade foi um dos grandes prejuízos que veio a bater sobre Saul, veio se instalar por causa do medo, por causa do ciúme e da impaciência. A insensibilidade chegou também. E isso trouxe para ele aquele grande prejuízo. Ele perdeu o reino. Ele perdeu a sua própria dignidade, a sua própria vida. Então, junto com a impaciência, com o ciúme, com o medo e com a insensibilidade, ele foi imprudente. A imprudência foi o outro ponto fraco na vida dele. No primeiro livro aqui de Samuel, você está vendo, eu já te disse que é no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, versículo 24 até o 46. A imprudência trouxe um grande prejuízo para o rei Saul. Nós temos que ser ao contrário dele. Nós temos que ser prudente. Davi era prudente. Em todos os lugares que ele ia, a sua prudência ajudava ele a ser vitorioso. Nós temos que ser prudente, igual o homem que o Senhor Jesus falou bem claro em seu Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, o Senhor Jesus ele fala a diferença que existe no homem prudente e no homem imprudente. O prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, a casa não caiu, ficou em pé, porque ele era prudente. Quando uma pessoa age com prudência, quando a pessoa coloca sabedoria, quando a pessoa coloca ali conhecimento, as coisas fluem, as coisas vão bem. Só que não foi o caso de Saul, ele foi imprudente. E nós temos que nos conduzir diante de Deus com prudência.
o livro de Provérbios fala muito sobre prudência. Então é bom ler o livro de Provérbios. Outro grande problema, ou outro grande ponto fraco na vida de Saul, está no capítulo 18, versículo 17 até o 27, a astúcia. A astúcia é uma coisa terrível. Quando se fala em astúcia, a primeira coisa que me vem na minha mente, eu não sei na sua, é o Satanás, é o diabo. Satanás é astuto. Ele tem astutas ciladas, planos, projetos. Então a astúcia de Saul lhe custou muito caro. Nós temos que ser pessoas livres da astúcia, que o Senhor nos guarde disto. E para completar os 7 pontos fracos na vida de Saul, além da astúcia, da imprudência, da insensibilidade, do medo, do ciúme, da impaciência, a ira. Ira é algo terrível. A palavra nos orienta a afastar a ira. A ira não provém de Deus. No capítulo 19, do verso 10 ao 12, fala sobre a ira. Saul foi um homem irado, que tinha ira, e isto custou caro para Saul. Que nós possamos a cada dia pedir que Deus nos ajude, que o Espírito Santo controle nossa vida, nossas emoções, nossos sentimentos. Não importa quem seja eu ou quem seja você, independente de quem sejamos, nós temos que ser pacientes. Nós não podemos ter ciúme. O espírito de medo deve ser banido. Nós temos que ser forte e corajoso, como o Senhor recomendou que Josué fosse. Nós não podemos ser imprudentes. Nós temos que ter prudência, andar com prudência, viver com prudência, e tudo o que fizermos tem que ser com prudência. A astúcia deve ser banida, deve ser vencida. Nós não podemos ser astutos. Nós somos servos de Deus e nós não podemos ter astúcia. Isto é errado. Deus não se agrada de pessoas astutas. E a ira também, ela tem que ser banida. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, que o Senhor te guarde e te prospere muito, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E apenas eu te peço, se você ainda não está inscrito em meu canal no YouTube, se inscreva e clique no sininho para você receber notificações, porque todo dia eu estou postando conteúdo. Hoje foi sobre os 7 pontos fracos na vida de Saul, e amanhã eu estarei gravando, assim Deus me permitindo, eu vou estar gravando mais alguma outra coisa, um outro assunto, para Deus abençoar a tua vida. Vamos abençoar outros, divulgue, compartilhe e fala que tem este canal para as pessoas se inscreverem, para as pessoas também receberem um pouquinho da parte de Deus. Vamos uns ajudar os outros, e assim nós estamos fazendo algo para agradar sempre a Deus. Amém? Fica na paz do Senhor. Até a próxima. A paz para a sua vida. Amém.